estar falando um pouco a respeito desse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, porque diz muito a respeito daquilo que nós fazemos, não é isso? O apóstolo Paulo disse assim: olha, o mal que eu não quero fazer, isso faço, e o bem que quero fazer, isso não faço. Então, muitas pessoas estão vivendo nessa situação de fazer mais o mal do que o bem. O apóstolo Paulo, usado por Deus, escrevendo à igreja de Coríntios, que era uma igreja abençoada, o qual tinha os 9 dons, mas também era uma igreja encrenqueira, uma igreja que tinha muitos problemas, né? Era uma igreja que tinha divisões no meio dela, né? E tinha os grupinhos, né? Os famosos grupinhos, né? Eu sou de Paulo, eu sou daquilo, eu sou de fulano, né? E esses famosos grupinhos de 3, de 4, de 2, de 5, de 6, de 10, de 50, esse é o maior problema, porque causa um grande transtorno dentro da igreja quando surgem esses grupos. É verdade, Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre situações adversas, porque muitas vezes nós estamos na igreja e a gente acha que a gente está fazendo as coisas certas, né? Porque a gente louva, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente ora, né? E eu venho falando há muito tempo, né, para os irmãos, que só oração não tem muito efeito se você não tiver oração e vigilância. Se orar muito e não vigiar, então você vai ser uma presa fácil, né? Então diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro irmão, ir a juízo perante o injusto e não perante os santos? Meu Deus. Hoje eu vinha vindo do serviço e eu me lembrei de um fato e comecei a pensar, dizer assim: Deus, como que o ser humano ele né? Quando acontece algumas coisas, porque, irmãos, é natural que nós entre irmãos às vezes tenha alguma discórdia. Se Paulo e Pedro teve, se Barnabé, Silas tiveram, né, discórdia entre eles, por que não nós? Mas só que isso é natural. Só que as discórdias, elas acontecem, né? Às vezes bate boca, mas isso não é para a pessoa levar para o coração, ter rancor, ter mágoa. Não, a gente se perdoa e leva tudo numa boa. Mas tem pessoas que quando acontece isso, ele quer levar o irmão a juízo contra a pessoa que não tem nada a ver, nem crente não é. Esses dias atrás aconteceu um episódio de uma irmã que queria levar um abençoado para os camaradas da bancada julgar o caso dele. Não, entendeu? O senhor fez isso, eu já levei lá, os camaradas já vão chamar ele. Irmão, de verdade, e aquele dia eu chorei, eu falei: meu Deus, como é que as pessoas não conseguem sentir, né, que eu não tenho poder de julgar ninguém, que você não tem poder de julgar ninguém, e que eu também não posso levar ninguém para que, se não dá para as pessoas, nós que estamos na igreja, julgar os outros, imagine agora um ímpio julgar um santo. Então eu terei muito que acertar com Deus, né? E Paulo ele faz uma comparação muito interessante, irmãos. Olha só, ele diz assim, olha, versículo 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura dignos de julgar as coisas mínimas?
E não sabeis vós que a vez de julgar os anjos, mas esses anjos aqui, não está falando de anjos, estão falando dos anjos rebeldes, dos caídos. Mas, então por que a gente tem essa revolta tão grande? Mas por que eu estou fazendo essa palavra introdutória? Porque muitas vezes nós não olhamos as coisas que nós fazemos, mas olhamos muito as que os outros fazem e agimos sem perdão, sem misericórdia. Eu estava falando aqui na mensagem passada que serão introduzidos no meio de nós lobos que não terão misericórdia das ovelhas. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja que nós acreditamos ser ovelha, mas que também agem sem piedade, sem misericórdia. Não admite erros de ninguém, mas também, quando erra, quer que a gente entenda os seus erros. Então, o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios, ela estava tendo muito problema, muito disse-me-disse, e muitos murmurinhos. Tanto é que, um dia escrevendo à igreja de Coríntios, ele disse assim: olha, de qual maneira e de que maneira vocês querem que eu vou até vocês? Vocês querem que eu vou até vocês com palavras de mansidão? Ou quer que eu vou pegando pesado? Sabe por quê? Porque lá tinha assim, tinha gente que fala assim: o negócio é o seguinte, a gente não se comunica com aquele grupo que senta lá, porque a gente gosta dos estudos de Paulo. Como lá a igreja de Coríntios era a igreja rica do escravidão, também tinha lá Paulo, tinha Apolo e outros doutores da letra. Paulo era doutor da letra, Apolo e outros mais, eram pessoas muito bem estudadas, Gamaliel e entre outros. Então tinha pessoas que falei aquele grupinho, nós somos de Paulo, outros nós somos de Apolo, outros nós somos de Pedro e assim por diante. Então falei aquele grupinho, tanto é que no dia da Santa Ceia era uma ceia dividida, mesclada. Aquele grupinho de Paulo, não, nós aqui, a nossa ceia aqui, sabe, nosso pão, nosso vinho é mais concentrado, o outro lá, e na hora da ceia, ninguém esperava uns pelos outros, então, entendeu? E eles faziam a ceia de uma certa forma, que eles comiam muito, bebiam muito, e ficavam embriagados. Sim. O apóstolo Paulo chegou a repreender: vocês não têm casa para comer, não? Agora, no dia da ceia, vocês vêm comer e beber, isso aí não está certo. Então, o que as pessoas estão fazendo na casa de Deus, o que elas estão fazendo da casa de Deus, como já fazia naquela época, aborrecia e aborrece muito a Deus, porque esse lugar é um lugar santo onde eu devo vir para adorar a Deus e fazer aquilo que Deus me determinou a fazer, que é ser servo. Aleluia! Nada mais do que ser servo. E o que o servo faz? Ouve e obedece o seu Senhor. Glória a Deus. Mas as qualificações de alguns lá dentro também perturbavam Paulo, porque lá dentro, embora seja uma igreja rica, quanto mais a igreja é grande, quanto mais ela cresce, maiores são os problemas. Não foi isso que Deus falou com a senhora? Deus falou comigo? Quando eu falei: Deus, e aí a multidão? Deus disse: você quer problema? Então, era uma igreja muito problemática, e no meio delas, naquela época, já existia muitas qualidades ruins de pessoas, e nós vamos acompanhar a partir de agora, Vou pular para o versículo de número 8, que diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Observe que ele não está falando que vós mesmos fazeis justiça, porque a justiça do homem não é justiça, é injustiça. É por isso que ele está dizendo: mas vós mesmos fazeis a injustiça. Porque o que eu acho que eu estou fazendo justiça, não, eu estou sendo injusto, porque eu sou o primeiro a cometer as mesmas falhas. Não, ele é digno de morte, pode matar, pode fazer isso.
E eu não estou sendo já de certa forma injusto? Porque eu não tive o poder de criar homem nenhum, ser humano nenhum. Não é isso? Ah, mas eu fiz filho. Eu não fiz nada. Eu simplesmente estou dando continuidade naquilo que Deus já determinou de ser feito. E nada eu consigo fazer se não for pelo poder de Deus, pela autorização de Deus. Aí no versículo 9 ele diz assim: não sabeis que o injusto, olha só, irmão, não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Tudo que você faz de injustiça, a Bíblia não considera você como um abençoado, como um servo de Deus, como um justo que cometeu a injustiça. Ela considera você como um injusto. E o injusto não herda o reino de Deus. Só que ele, quando diz assim, ele já logo qualifica as qualidades desses injustos. Porque nessa injustiça, as qualidades são adversas. Porque o justo, ele tem só uma qualidade, que é ser santo. E pronto. Mas o injusto vem um monte de coisa acompanhada e agregada a ele. Vamos acompanhar? No versículo 10, então, ele vai dar uma advertência dizendo assim: olha, não erreis. 2 pontos. Não erreis. Você fala assim: mas quem é que não erra? Calma, vamos acompanhar no que ele está se referindo, não erreis. Porque tem pessoas que erram constantemente e programado, não é isso? Ele premeditado, né? Mas olha só no que ele está dizendo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Viu quanta qualidade tem aqui de pessoas que são injustos? Quando você lê aqui, os devassos são aquelas pessoas que eles são, diga assim, são escárnios. São pessoas que não têm escrúpulos. Para eles tanto faz, tanto fez. E não está nem aí. Eles não têm nenhum remorso e eles não têm nenhum sentimento de culpa de cometer erros. São os devassos. Mas só que essas pessoas que Paulo citou, começando pelos devassos, que é aquela pessoa inescrupulosa, né? Ele não consegue se agregar num lugar como esse sem que ele não arruma um pé de confusão. E jamais a palavra de Deus é plantada dentro do seu coração, porque ele é devasso. Então ele não consegue assimilar o que é santo com o profano, que aliás o profano é como se fosse algo bom para ele. Você já viu o porco? Fiz um vídeo lá, né, do porco. Coisa linda, porco. Mas já viu o lugar onde ele vive? Para ele aquilo ali é top de linha. Pega ele, dá um banho e pega um chiqueiro e reparte assim, no meio. Faz um cimentado, deixa tudo limpinho e deixa o outro lado de lama. Para você ver o que vai acontecer. Se ele vai ficar lá no cimentado. Ele vai lá, ele enfia a fuça lá dentro e revira tudo. Aí ele deita, ele mija, faz cocô lá e aí se enrola tudo e para ele está tudo certo. O devasso é desse jeito. Entendeu? Ele é desse jeito. E aí na hora que ele foi alimentar, o vegetal foi alimentar os porcos, porque, observando, né? A vontade com que eles comem aquilo estragado. E a lavagem, quando ele abriu o latão lá, gente, quase cai de costa, não é isso? Mas joga lá, eles comem com tanta vontade que dá vontade de a gente comer também, parece que está muito gostoso. O devasso,
ele se alimenta de coisas ruins. Ele não consegue se alimentar da palavra de Deus, porque o que faz bem para ele é coisas estragadas. Fofoca, disse-me-disse, contenda, heresia, porfia, emulação. Tudo quanto é coisa que não presta. E isso ele digere com muita facilidade, com muita alegria. Nem os idólatras. Bom, graças a Deus eu não estou incluído nessa palavra, porque eu não sou idólatra, não sou nenhum santo. Muitas vezes, irmãos, essa questão de idólatra não está nem se referindo, né, a somente santo. Está se referindo ao que você tem dentro da sua casa. Está se referindo a pessoas que você tem, sabe? Você é muito, não. Aquela pessoa, ele é o meu. Não mexe com ele não, porque se mexer com ele, mexe comigo. Às vezes é um objeto na sua casa. Sabe aquele copo? Ninguém toma nada nesse copo, porque se beber esse copo, eu sou capaz de matar. Tem pessoas que idolatram banco na igreja. Não, esse banco só eu que sento. Se chegar alguém, eu já vi pessoas assim, ele chega na igreja, vários bancos vazios. Eu já presenciei, como pastor, já presenciei. Chega assim, a pessoa chega, ele fica inquieto, até que ele vai lá, chega assim, irmão, será que não dá para você dar licença aí do banco nesse lugar? Porque esse banco aí, esse lugarzinho é meu, eu já, sabe, acostumei sentar aí. Então, isso é idolatra, aquilo lá. Certo? Ele idolatra pente, roupa, aquela roupa que tem 300 furos de dormir, mas ele não tira, não dá, não vende, não joga, caça confusão com o companheiro, com a companheira, porque aquilo lá já de muito tempo. Então, idolatria tem diversas formas. Idolatrar o cabelo, meu cabelo ninguém mexe, né? Não gosto que ponha a mão em mim, porque o meu corpo, ai gente, idolatra o próprio corpo. Sabe aquela pessoa que fica no espelho? Ai gente, mas, nossa, eu arraso. Idolatra o próprio corpo. E às vezes não é nada daquilo, mas ele olha, sabe? Tem gente que idolatra o pastor, e assim por diante. Nem os adúlteros, gente, quando se fala aqui, meu Deus do céu. Às vezes a gente pensa que quando fala em adúlteros, se refere só em junção carnal. Mas irmão, tudo que você faz, que você troca a originalidade da situação, ou seja, de uma conversa, de um fato que aconteceu, não, não foi bem assim não, certo? Eu estava no meu lugar, o fulano chegou e não foi assim. Você está adulterando a situação. Tudo que você adultera, você faz parte dessa palavra de ser adulto. Uma vez eu saí daqui de manhã cedo e estava trabalhando a Starbucks, fazendo as lojas na cidade. Então eu cheguei num posto, era 5 horas da manhã, e falei pro rapaz assim, tinha um negão bem altão, e eu falei, pode completar. Ele falou assim, comum? Eu falei, não, pode completar com uma adulterada. Ele falou assim, aqui não tem esse combustível não. Eu falei, como não? Não, aqui não trabalha com adulterada, a gente trabalha com aditivada. Eu falei, então, é adulterada. Você mudou a originalidade do produto, acrescentou alguma coisa, você adulterou, né, a qualidade do produto. Mas se não é adulterado, mas como que não é, meu amigo? Teve um outro aqui em Santos que eu nem queria mais abastecer, fui abastecer a moto, falei, rapaz, completa com gasolina adulterada aí. Ele já estava com o bico da bomba dentro do tanque, ele pegou, tirou e falou assim, não vou poder te atender. Eu falei, por que não? Adulterada? Está tirando? Eu falei, não estou tirando não, entendeu? Não é adulterada a gasolina, você não colocou aditivo, adulterou. Mas, entendeu? Aqui a gente, rapaz, enche logo o tanque da moto aí, faz favor. Aí o outro falou assim, fulano, não ser ignorante, rapaz, aqui é cliente nosso, ele brinca com a gente. Eu falei assim, não estou brincando, estou falando sério. É adulterada mesmo. E aí depois, de certo tempo, um dia eu cheguei e perguntei lá, cadê aquele rapaz nervosinho? Sabe, foi mandado embora, porque ele se invocava com todo mundo.
pessoal adulterado, entendeu? Sabe a pessoa? Fala alto, é adulterado. Né? Então, a gente tem que saber quando a Bíblia fala e do que ela se refere. Nem os efeminados. A gente fala assim, não, mas Deus ama todo, Deus ama... Ele ama tudo, mas não aceita a sua condição permanente. Você vem e deixa Deus transformar a sua vida. Então, essas qualidades de pessoa não herdarão. Está falando que não herda, irmãos. Não tem por onde. Nem os sodomitas, nem os bêbados. Você sabe que tem uma igreja aí que critica muita gente, né? Ela critica muita gente e chama a gente de primo, porque fala que a gente que não pode ser na igreja, não pode ter pastor, que o pastor é só Jesus e tal. Mas eles são uns cachaceiros, bebem mesmo, bebem com força, né? E eles não veem isso. E aí é fácil você pegar, mas aqui está dizendo que os bêbados não herdarão. Eles bebem de trocar as pernas, é verdade, quando se reúnem eles bebem de trocar as pernas, né? De falar inglês, chamar Jesus de Genésio e cachorro de cacho. Mas a Bíblia fala que também os bêbados não herdarão, nem os maldizentes. Aí, os bêbados não são considerados doentes nesse caso? não é considerado doente, não. Porque os doentes, eles podem se recuperar. Não, os bêbados não. Bêbado é a pessoa que bebe. Agora, tem aquela pessoa... Só o que for, nesse caso é considerado só o que for, que nunca conseguisse limpar o vício da bebida. É que na verdade é assim, ó, quando a Bíblia fala do bêbado, ninguém foi lá forçar você para tomar o primeiro gole. Ninguém. Quando você participa e você gosta, a opção é sua de se embebedar. Ah, mas agora ele é viciado, ele é dependente químico, né? Considerado. Mas quem que provocou a dependência química em você? Aí você fala assim, mas eu não acredito que Deus vai ver assim. Bom, eu só sei que a Bíblia diz assim, em Deus não terá ninguém por inocente. Então, se ele não terá ninguém por inocente, ele está dizendo que o bêbado não? Então, o bêbado não. Mas se ele é dependente ou não, né, se ele é viciado ou não, foi ele que procurou, então ele tem que procurar sair. Chega num bêbado e ele vai falar para ele assim, sai dessa. Ele vai falar assim, eu compro com o meu dinheiro, não é o seu. E eu bebo com o meu dinheiro. Então, se ele entrou por si próprio, ele tem que sair por si próprio, né? É óbvio que se ele buscar a ajuda de Deus, Deus vai ajudar, porque ele quer sair. Mas é raro você ver uma situação dessa acontecer, né? Mas ele continua dizendo assim, nem os maldizentes. Quem que é maldizente? Aquela pessoa que ele acha um motivo para falar mal de tudo quanto é coisa, né? Não limpa direito, mas quando eu limpava, né? Não cozinha direito, mas quando eu cozinhava, não canta nada, mas quando eu canto, tudo dele, não é isso? Fala mal da forma que é dirigido o culto, fala mal do hino que é colocado, fala mal de quem canta. Eu canto melhor. Eu estava falando com os irmãos esses dias atrás que eu me recordei de um abençoado, quando eu pastoreava a igreja de Cajuru, que tinha um abençoado lá, uma igreja grande, sempre passava 5, 10 minutos, né? Às vezes o pastor chegava até 15 minutos do horário, mas eu sempre procurava terminar no horário, mas tinha dia que não tinha como. E quando passava do horário, ele vinha em mim. Ele era um camarada, calmo, eu ia falar o nome dele, não precisa falar o nome dele, que hoje até, não deve nem ter mulher mais, né? E quando terminava o culto, ele chegava em mim e falava assim, primeiro ele me dava paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, desse jeito. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Tudo bem, pastor. Segurado na minha mão. Horário, hein?
O senhor está terminando tarde, hein? Ele falou acho que umas 3 vezes para mim. Na quarta vez que eu me recordo, ele veio com esse negócio. Pastor, ó o horário. A gente trabalha no outro dia, viu? Eu segurei bem na mão dele, eu nos olhos e falei assim, irmão, olha o horário de chegar no culto, hein? Tu chega sempre atrasado, meia hora, 20 minutos. Chega cedo no culto, hein? Que a gente precisa começar o culto. E tu atrapalha quando tu chega tarde, sabe por quê? Tu tira a atenção das pessoas. É fácil você olhar só a gente terminando o culto um pouco mais tarde. Mas por que tu não olha o horário que tu chega? Eu tenho os meus motivos, não. A gente também, às vezes, tem os motivos porque está terminando tarde. Então, é fácil você maldizer uma coisa quando, né, você está cometendo coisa semelhante. Não é isso? Então, os maldizentes, nem os roubadores. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, porque quando se fala de roubadores, a gente entende que é só roubar objetos, né? Que aliás tem pessoas que têm esse mal, não é isso? Ele não pode ver nada, irmão, que ele rouba no outro. Então, sabe, ele se vê caneta, bolsa, lenço, entendeu? Tudo que vê, né? Entra no mercado, ele rouba, pega as coisas para comer, está roubando, é isso? Mas os maiores roubadores é aqueles que roubam o templo do Senhor. Você tem 365 dias no ano para poder adorar a Deus. E desses 365 dias, que são os dias que já são escalados para você adorar a Deus, você rouba a Deus no tempo, no dia, na hora. Você rouba a Deus nas ofertas, rouba a Deus nos dízimos. Você é um ladrãozinho daquele, sabe? E você nem percebe. É roubador. Ah, mas você não pode falar isso, não, mas naquele dia, eu só estou citando a Bíblia. É que naquele dia, a Bíblia vai dizer assim, olha, Malaquias capítulo 3, versículo 17, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Às vezes eu estou achando que eu estou servindo a Deus, mas o que eu estou fazendo está deixando muito a desejar. E se o ano tem 365 dias? E se os dias que eu devo prestar de culto a Deus são 145 dias no ano? Que não é isso, é exato a conta, mas estou dizendo que seja isso. E durante o ano eu só presto a Deus 45. Aonde estão os outros 100? O que eu estou fazendo com os outros 100 dias? Porventura não estou eu roubando a Deus? Então nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas para falar a verdade, irmãos, nós roubamos a Deus em muitas das coisas, na verdade, na honestidade, na fala, no pensar, no agir. E Deus sempre está esperando a nossa verdade, a nossa honestidade, a nossa sinceridade. Mas o que nós apresentamos a Deus é o resto do resto. Eu estou tirando a essência, eu estou tirando a primícia. Se eu estou tirando a primícia, eu estou roubando a Deus. Quem se lembra aqui de Ananias e Safira? Eles tinham a propriedade, irmãos, e lá na época os judeus tinham o costume de vender e chegar na igreja e doar uma parte, né? E eles inventaram também, eles não tinham isso no coração deles, mas para mostrar que ele se aparecer. Tem pessoas que querem se aparecer, mostrar que ele é bonzinho, quando na verdade bondade passa muito longe dele. Ele tem várias qualidades que está aqui, menos a de ser bom. E eles falaram assim, vamos também vender, mostrar que a gente tem, né, essa qualidade. Só que em vez de nós apresentar 50%, né, do valor vendido, nós vamos, vamos dar lá 20%, e a gente fala que a gente, por exemplo, a propriedade não vendeu por 100, mas nós fala que vendeu por 50%. Aí a gente só dá 25%.
E Safira falou assim: ó, é boa essa palavra aí. Então, eles combinaram, só que Deus já estava de olho. O problema é esse. É que quando a gente acha que a gente é esperto na situação, Deus já está de olho e já está te monitorando. Meu Deus. Você sabe quando você anda pela rua, e cada rua que você vira tem uma câmera te filmando de frente, de trás, de cima, de lado, né? De baixo para cima, de cima para baixo. Não, você não escapa. Você é filmado de todo quanto é ângulo. Deus também te monitora 24 horas. Não adianta você querer falar assim: não, eu vou dar uma de espertinho aqui, mas tu está sendo pego. Sabe aquele motorista espertão? Pega na rodovia lá, 110 por hora. Ele coloca 140, 150. Não é isso? Quando ele vê, né, o radar, ele diminui a velocidade, não é isso? Para poder passar na velocidade que ele está pedindo. Mas quando o policial está com o radar, ele já te pegou a 1 quilômetro. E você acha que está tudo certo, que não foi pego, né? Não, ainda bem que eu passei, né? Diminuiu. Mas já está registrado lá a tua falha. Tu é um transgressor. Tu transgrediu. Tu é um adúltero. Não adianta querer mostrar, pagar de bonzinho, porque já está registrado o que tu fez. Então, irmãos, que nós possamos entender que essas qualificações não nos deixam entrar no céu. E o versículo 11, depois que ele fala todas essas qualidades, ele só dá uma confirmação dizendo assim: olha, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Porque essa igreja era uma igreja complicada, não era fácil de lidar. Mas se uma vez você foi lavado, você foi remido, deixe essas coisas e siga para o alvo que é Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Por que eu pedi para ler o versículo 12? Porque o versículo 12 é o complemento de tudo isso que nós estamos falando, dizendo assim: olha, todas as coisas me são lícitas. Me é lícito mentir, me é lícito falar mal, criticar, zombar, me é lícito beber, encher a cara, ficar torto, me é lícito roubar, me é lícito não vir cultuar, ficar em casa, me é lícito inventar uma mentira, uma desculpa qualquer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Se não convém, é porque não faz bem. Se não faz bem, irmão, por que eu vou fazer isso? Tem gente que ele faz somente por prazer. Já viu aquela pessoa que ele sai na rua e ele começa a comprar coisa que ele nem sabe para que serve? Mas que você comprou isso? Ah, sei lá, eu achei bonitinho. Você tem um dinheiro, você pode comprar o que você quiser, mas não convém. Você vai comprar aquilo para quê? Comprei essa roupa aqui, mas nunca vesti. E por que você comprou? Sei lá. Eu simplesmente comprei. Casei, estou me separando. Você casou? Sabe, eu nem sei. Eu simplesmente dei vontade de casar, sem saber como é que era, mas eu vi que não é isso que eu quero. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia. Isso aqui é virtude de poucos, irmãos. Sabe aquela pessoa que ele faz e fala assim: ah, Deus sabe que o ser humano é fraco mesmo. Aí você vai estar incluso naquela palavra assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aí ele vai citar nem os devassos, né? Então, o 13 ele diz que os manjares são para o vento e o vento para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro.
Então não adianta você vir com aquela conversinha afiada, sabe, dizendo assim, Deus é misericordioso, Ele sabe todas as coisas. Eu acho que Ele sabe, né? Sabe muito bem. Então, irmãos, que esta palavra possa ser refletida para o nosso bem e que não sejamos ouvintes esquecidos, mas praticantes. Verdade. Que a palavra de Deus ela possa realmente fazer efeito nas nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir Jesus com muita alegria, dando glórias a Deus.